Bem, bom dia, companheiros e companheiras, bom dia, Lindalva. Bom, nós estamos entrando no 45º dia de greve da área ambiental. 44º hoje. Eu estou chegando do INEP, onde os servidores estão no 26º dia de greve. A isso se soma Ciência e Tecnologia, Ministério do Trabalho e Emprego, se soma a AGU, que deve entrar em greve na quinta-feira. AGU. Pessoal, são os colegas nossos. Os servidores públicos federais da AGU também reivindicam o plano de carreira e vão entrar em greve na quinta-feira. Eu acho que nós temos que aplaudir a entrada em greve dos servidores da AGU e não vaiar. Não são os procuradores, são os servidores como nós, administrativos, certo? Não é a AGU, é os servidores públicos da AGU. Da mesma maneira, nós não podemos pedir para aplaudir o IBAMA, nem o Ministério do Meio Ambiente, nem o Instituto Chico Mendes. Mas os servidores do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, do Chico Mendes, do Serviço Florestal, nós temos que aplaudir, certo? E da AGU também, porque são servidores federais que eram do PGPE, que estão num quadro de carreira com salário bastante reduzido. É um dos setores do Serviço Público Federal que tem uma distorção salarial bastante grande. Mas por que eu fiz essa lista? E essa lista vai ser maior ainda. Porque as greves existem por causa da intransigência do governo. O governo, no ano passado, no fim do ano passado, início desse ano, havia toda uma série de setores que estavam buscando negociar, que estavam buscando abrir negociação para melhorar os planos de carreira. O governo chamou para negociar, dizendo que tinha um calendário até 31 de março. Não é verdade? Os servidores, numa demonstração de transigência, e todos esses setores que eu mencionei, de transigência, de flexibilidade, de disposição para negociação, aceitaram esse calendário. E o que fez o governo? Ele foi empurrando com a barriga, reunião após reunião, não apresentava absolutamente nada, ficava discutindo questões absolutamente secundárias, até que num determinado momento o governo abriu a sua posição, declarando que não iria dar nenhum aumento para 2011. E por que o governo faz isso? Porque esse ano vai ter eleição e nós estamos ainda no meio de uma brutal crise econômica que não terminou, ao contrário do que muita gente diz. Está longe de terminar, está explodindo na Europa agora, mas não é uma crise da Europa, é uma crise do conjunto. E o governo quer, como todos os governos, sinalizar para o mercado, para o famoso mercado, que vai continuar a política econômica, que é de arroxo salarial, que é de corte de serviço público e que é de fazer superávit fiscal primário para bancar os juros da dívida pública e a rolagem da dívida pública. Esse é o problema que faz com que o governo tem a atitude política que teve de decidir não dar nenhum reajuste para 2011. E nós sabemos, e o governo também sabe, que se nós não arrancarmos alguma coisa agora, até julho, só em 2012, porque a legislação é completamente imperiosa em impedir que no ano que vem a gente fizesse alguma coisa que pudesse ainda ter reajuste para 2011. Ou seja, nem que o próximo governo queira, o governo que vai ter eleição agora em outubro, ele não poderá dar reajuste em 2011 se a gente não resolver isso agora, neste momento, ainda durante o governo Lula, até julho, porque a legislação diz isso. E consequente com essa posição intransigente de não dar reajuste, o governo adotou uma política brutal de tentar decretar a ilegalidade da greve, começando pela greve do meio ambiente, que era a primeira, conseguiu uma vitória parcial no Superior Tribunal de Justiça. Se tivesse sido mantida, teria sido uma derrota muito grande para nós. Mas a resposta imediata dos servidores, a resposta jurídica e política de todos os servidores, inclusive os servidores da AGU, estavam lá também naquele dia, naquela segunda-feira, logo depois da decretação da legalidade da greve, reagindo contra isso e defendendo o direito constitucional de greve. Fez com que o tribunal desse uma nova decisão que deixou o governo numa situação sem saída, porque o governo contava com aquela decisão para manter a greve ilegal, com pesadíssimas multas sobre as entidades, para parar a greve. Não conseguiu. O que sobrou?
cortar o ponto. Então, os cortes de pontos estão sendo feitos da maneira mais diversificada possível. Para vocês terem uma ideia, na Secretaria de Patrimônio da União, que também está em greve, eles determinaram o corte de ponto de R$1.000 linearmente para todo mundo. Quer dizer, todo servidor teve R$1.000 a menos do seu salário esse mês, na prévia, né? Evidentemente, nós estamos entrando para todos os setores, em nível nacional na CONTSEF, em nível regional no SINTSEF-DF, com medidas de mandado de segurança, tá certo? Mas é importante a gente ter claro o seguinte: esse é o último recurso do governo para tentar acabar com a greve. Não sobrou mais nada. Por isso é fundamental todas as greves se manterem, todas as greves se fortalecerem, nós mantermos a pressão sobre o governo com o trabalho político e parlamentar que nós estamos realizando, nos ancorando nas entidades. Também é importante dizer, nesses momentos, por causa da política agressiva do governo, alguns setores da imprensa estão vindo para cima das greves, para cima das entidades. Vocês devem ter visto aí editoriais de revistas. Um jornal aqui de Brasília fez um ataque direto ao pessoal do FNDE que está em greve, chamando os companheiros de terroristas. Eu não sei se você viu isso, certo? Chamando de porra louca. A palavra utilizada foi essa: porra louca, terrorista. Essa violência da imprensa corresponde à violência do governo de tentar decretar a ilegalidade da greve. Então é importante que a gente compreenda que nós estamos num momento em que o governo não vai ter mais o que fazer depois de todas as medidas que ele já fez, a não ser sentar, negociar e apresentar uma proposta que possa ser aceita pela categoria. Os outros comandos de greve, creio que o comando aqui do IBAMA, do MMA, do SFB, do ICMBio deve ter discutido da gente fazer um ato público na Presidência da República com todos os grevistas na semana que vem. É uma proposta que está sendo encaminhada para todas as assembleias, para que a gente discuta e realize esse ato público para fazer uma pressão política diretamente sobre a Presidência da República, que é quem pode resolver. Nós vimos o Lula dizer para os ministros que eles não têm que dar uma de sindicalista, deixar esse papel para o sindicato. Evidentemente o sindicato e os trabalhadores vão exercer o seu papel de lutar pelas reivindicações, de fazer o enfrentamento, mas nós não vamos anistiar gestor nenhum, nem ministro, nem presidente da autarquia, de defender o seu servidor, defender o plano de carreira e defender o atendimento das reivindicações. Porque isso também é papel do gestor e devia ser o papel da Presidência da República, atender as reivindicações, porque todas essas greves, cada uma delas, são greves em defesa de salário e também são greves em defesa do serviço público, de qualidade, para toda a população brasileira. Por isso, companheiros e companheiras, vocês estão de parabéns, como todos os demais companheiros e companheiras dos demais setores que estão em greve. Nesse momento, é fundamental manter a nossa mobilização, ampliar inclusive a mobilização, jogando até mesmo na confusão na qual o governo se encontra. Só mais isso para concluir, essa informação também é relevante. Vocês estão discutindo aqui como não descumprir a liminar, certo? Da Justiça. Nós estamos fazendo isso em todos os setores. E, para surpresa de alguns companheiros, inclusive, o governo não está conseguindo dizer o que ele quer para cumprir a liminar. Teve uma reunião, inclusive, no Ministério do Trabalho, onde o gestor falou o seguinte, que ele não podia dizer quais setores e quantos servidores que ele queria para cumprir os tais 30%, porque só quem pode falar como está subjúdice são os representantes do Ministério do Planejamento e os representantes jurídicos do governo, que é o advogado-geral da União. Ele, gestor, não podia falar nada. O que levou o sindicato a ele fazer uma carta perguntando formalmente, para não correr o risco de descumprir a liminar, o que o governo está querendo para essa liminar. Então isso demonstra, é mais um elemento que demonstra o desnorteio do governo. O governo só tem uma posição clara: não quer conceder reajuste para 2011. Nós temos que ter a nossa posição clara, manter a greve até o fim, até o governo conceder esse reajuste. É possível sim conquistar a vitória, nós temos que confiar que a manutenção do movimento e o seu fortalecimento vai fazer o governo ceder. O governo tenta aparentar força, tenta aparentar que ele está firme, mas isso não corresponde à realidade. Nós temos que ter a consciência que as coisas começam a se mexer, já começaram a se mexer na área do meio ambiente, isso acontece nos outros setores, e a manutenção do movimento e o seu fortalecimento tem que ter a convicção de que nós vamos chegar até a vitória. Muito obrigado.